Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na dica de livro de hoje, eu queria recomendar aqui um livro que eu gosto muito, livro que tem me acompanhado e me edificado bastante. Ele chama Louvor, olha aí, Louvor, Análise Teológica e Prática. Então, ele é escrito aí por 4 autores: Don Carson, o Timothy Keller, também Kent Hughes e Mark Ashton. Então, um livro muito bom, muito edificante na área de teologia da adoração, na área também de prática de adoração, porque ele traz a parte teológica, mas também traz a parte prática. Há no meio do livro uma análise dos cultos na igreja anglicana, também na igreja livre, na igreja contemporânea, na igreja do século XVI, na igreja do século XVII, quando no meio do livro eles tratam disso, como que funcionava a adoração na igreja anglicana, seguindo, que é a parte 2 aqui do livro, seguindo os passos de Thomas Cranmer. E qual foi a importância do seu livro, o livro de oração comum, como que o livro de oração comum moldou o culto na igreja anglicana durante o século XVI, as contribuições positivas que aconteceram, também as coisas negativas e quais são as melhorias, o que eles puderam tirar disso. Na terceira parte do livro, eles falam a respeito da igreja livre, do culto na igreja livre, onde os pastores estão livres daquelas roupas da igreja anglicana, livres de todo aquele cerimonial e poderiam fazer orações espontâneas vindas do seu coração. A igreja estava livre para cantar, o momento de louvor não era só feito por corais e a igreja ficava em silêncio, mas todos participavam do momento de cantar. Se torna uma igreja mais inclusiva, do ponto de vista que os visitantes começam a penetrar na igreja e aí eles precisam ser instruídos com livros de cântico ou precisam ser ensinados a respeito dos cânticos, já que agora todos os presentes no culto cantavam. Então, eles vão também apontar quais foram os benefícios que a igreja livre trouxe com a espontaneidade e também o pragmatismo que aconteceu. A igreja perdeu sua referência da palavra, os cultos passaram, ao invés de ser cultos centralizados em agradar a Deus, em conforme fosse da melhor forma para agradar a Deus, que já era um pensamento puritano daquela época, mas que também depois na igreja contemporânea, na igreja ali na Nova Inglaterra, lá nos Estados Unidos, como que isso ficava estragado quando os cultos puritanos saem de cidades pequenas e vão para grandes metrópoles. Nas grandes metrópoles, aquele ar metropolitano faz com que eles parem de pensar em Deus, na melhor forma de agradar a Deus no culto, mas comecem a pensar na melhor forma de agradar as pessoas, na melhor forma de comunicar-se com as pessoas, de atrair mais gente. Então, essa parte é bem interessante, traz muito aprendizado. E na primeira parte, que é a parte escrita por Don Carson, ele traz uma análise teológica muito boa a respeito da adoração, quais são os termos, as definições, quanto que a Bíblia vai nos levar nessa questão de adoração, se existe um modelo de adoração ou não, o que a Escritura prevê a respeito disso, o que a história da igreja, a história da humanidade também vai falar a respeito de adoração, não só de Deus, mas também de outros deuses, mas também a adoração no Antigo Testamento, a adoração no Novo Testamento, há referências para isso. Eles trazem um pensamento assim muito profundo, uma coisa que é bem uma mensagem que fica muito clara no livro para o leitor a respeito de como que eles pensam em adoração, não sendo somente a reunião de domingo. Eles falam que nós não podemos pensar em adoração somente sendo a reunião de domingo, mas que a adoração é um estilo de vida, uma
vida de adoração muito maior do que cantar músicas no domingo. Então, nessa primeira parte, o Don Carson, que é um autor que eu particularmente gosto muito dos livros do Don Carson, ele traz várias definições. Tem uma parte aqui que eu gosto muito, que ele diz que a adoração é a resposta adequada de todos os seres morais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda a honra e o valor ao seu Deus Criador, precisamente porque ele é digno. E então ele, assim, é um livro sensacional. No final do livro, aí eles já vão para os tempos da atualidade, um tempo da reforma e pós-reforma, como que eram os cultos no período de Calvino e também de Zwinglio. E aí essa parte fica por conta do Timothy Keller. O Tim Keller, ele apresenta um equilíbrio de tudo que foi falado no livro. Ele faz um fechamento tentando equilibrar tudo que foi dito durante o livro, e ele traz assim um questionamento que eu também gosto muito, assim, destaquei aqui no livro, onde ele fala assim: o que é adoração? A adoração seria principalmente o que acontece aos domingos, quando desenvolvemos atividades específicas de cantar, orar, ofertar, confessar e assim por diante? Ou a adoração seria principalmente a maneira como vivemos toda a nossa vida para a honra do Senhor? De tal forma que as reuniões de domingo não sejam uma adoração mais importante do que qualquer outro momento da semana? Então, o Tim Keller aí fecha o livro, e um livro muito bacana. Se você pensa em estudar a respeito da teologia da adoração, como um bom livro de teologia, ele é recheado de notas de rodapé. É algo que eu gosto bastante de observar nele, as notas de rodapé. Tem muita nota de rodapé, sempre em todas as páginas assim, estão presentes as notas de rodapé. Às vezes a nota de rodapé ganha metade da página, então é algo bem legal. No final também ele tem um índice de assuntos, que se você quer fazer uma pesquisa a respeito de assuntos como arquitetura, acessibilidade do culto, cânticos, caráter de Deus, confissão, então resposta apropriada em relação a Deus, ritmo de adoração. Você vai no final aqui do livro, ele tem um índice de assuntos bem bacana. E para fechar, eu vou postar aí por último, colocar para vocês o sumário, né? Sempre a gente, quando vê dicas de leitura aí, eu vou postar aí o sumário, o que são os assuntos tratados. Mas é um livro bacana, bem interessante para você que quer estudar a respeito de teologia da adoração, tá? Então, espero que você, ao comprar esse livro, ao adquirir, faça um bom proveito aí, seja abençoado com ele.